Pode começar aí. Então tá, olá pessoal, oi para todo mundo. Olá. Então tá, vamos fazer nossa reuniãozinha então. E de início a gente, como sempre, né, entrega nosso pensamento ao Espírito Santo, vamos dar aquela respirada, aquela descontraída, a baixar um pouco das vibrações para a gente entrar num estado mais receptivo. Não que o Espírito Santo não fala o tempo todo com a gente, mas a gente não o escuta o tempo todo. Um estado mais vibracional, assim, uma frequência mais baixa, a gente consegue oferecer mais ao Espírito Santo para que ele fale conosco, para que ele se revele e nos diga o que a gente está pronto para aprender nesse material de hoje. Tendo dito isso, então, alguém tem algum comentário, quer comentar alguma coisa antes de começarmos propriamente dito? Lembrando que hoje nós vamos falar, então, do último tópico da psicoterapia, que é a questão do pagamento. E não é uma questão de pagamento só da terapia. Como tudo do curso, como todo curso, ele é mental e não comportamental, a gente entende também que essa questão do pagamento, ela não se aplica a um caso específico, no caso de terapias, e deixa de fora as outras situações da vida. Ela se aplica a exatamente tudo na vida, a nossa sobrevivência, ao nosso sistema de como viver. Então, por isso que é tão interessante, não só para terapeutas, mas para todas as pessoas que seguem esse curso, que querem uma aprendizagem de viver esse curso com mais leveza, com mais aprimoramento, com mais aprendizagem. Vamos começar, então, o nosso terceiro tópico, então, e último tópico da prática da terapia, que vem a ser a prática da psicoterapia, que a gente já viu a seleção dos pacientes, que ninguém vem ao acaso, e todos somos terapeutas e pacientes de todos, em todas as situações, não só no caso, numa reunião específica, num encontro específico de paciente e terapeuta. Nós vimos que se a psicoterapia pode ser chamada de uma profissão, e como ele diz, a psicoterapia está presente em todos os relacionamentos, então não poderia ser uma profissão. Mas que existem aqueles profissionais que dedicam seu tempo integral também de forma como trabalho a psicoterapia. Então, esses são considerados pelo mundo os psicoterapeutas profissionais. Mas, na verdade, todos nós somos. E agora, o terceiro tópico, então, a questão do pagamento. Começando, então, ninguém pode pagar pela terapia, pois a cura é de Deus e ele não pede nada. Contudo, é parte de seu plano que tudo no mundo seja usado pelo Espírito Santo para realizar o plano. Mesmo um terapeuta avançado, ele tem algumas necessidades terrenas enquanto está aqui. Se ele tiver necessidade de dinheiro, ele lhe será dado não em pagamento, mas para ajudá-lo a servir melhor ao plano. O dinheiro não é um mal, ele não é nada. Mas ninguém aqui pode viver sem qualquer ilusão, pois ele ainda tem que lutar para fazer com que a última ilusão seja aceita por todos, em todos os lugares. Então, aqui está bem explícito, o dinheiro é uma questão que, para o curso, ele é como qualquer outra ilusão, ele não existe. Então, aceitá-lo, não aceitá-lo, não é essa a questão. A questão é que, enquanto nós estamos aqui na ilusão, nós acreditamos que temos necessidades. E enquanto nós acreditar que temos necessidades, nós precisamos supri-las. E o dinheiro é uma moeda, troca de suprir essa necessidade, é uma moeda de troca.
Então, nesse sentido, Jesus reconhece que nós ainda temos necessidades e precisamos de dinheiro. Por isso que o dinheiro entra nessa questão, mas nós vamos ver adiante, Jesus dá um peso totalmente diferente ao dinheiro. Ele entra nessa questão, mas ele serve aos propósitos do Espírito Santo e não aos nossos próprios. Não é a necessidade que nós determinamos que nós temos. O Espírito Santo sabe do que nós temos, sem que a gente diga a ele o que a gente tem de necessidade, e ele provê a forma como chegar. E quando ele provê, não há custo sobre esse dinheiro. Lutar contra isso, querer gerenciar por conta própria essa questão do dinheiro, tem um custo muito alto. É o custo da paz na nossa mente. Então, falando ainda no dinheiro, continuando aqui, ele tem uma parte importante nesse propósito único pelo qual ele veio. Quer dizer, aqui está falando do paciente, né? Ele fica aqui só para isso, e enquanto ele fica, lhe será dado tudo o que necessita para ficar. Aliás, aqui é o terapeuta. Então, ele vem para um propósito, ele vem para curar a sua mente, seja a dele, se a dele já está curada, a dos demais, a dos outros, que também é a dele. E ele, o terapeuta avançado, ele fica com esse propósito. E servindo a esse propósito, as suas necessidades são sanadas pelo Espírito Santo, e isso, o dinheiro pode entrar nessa troca. Só um curador não curado tentaria curar por dinheiro e não terá sucesso na medida que o valorizar. Por quê? Porque o seu propósito dessa terapia é arrecadar dinheiro, ele perdeu de vista a meta, que é a cura. Ele se afundou num propósito equivocado, buscou o tesouro falso. E aí a cura não é realizada quando o propósito é o dinheiro. E ele também não achará a própria cura no processo. Então, a cura sempre vem tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Haverá alguns dos quais o Espírito Santo pede algum pagamento pelo seu propósito. Haverá alguns dos quais ele não pede. Não deve ser o terapeuta aquele que toma essas decisões. Há uma diferença entre o pagamento e o custo. E essa diferença, gente, serve para tudo na vida, para toda negociação, para toda sobrevivência. Não é só para terapia em si. Então, a diferença entre pagamento e custo. Se isso uma vez for bem entendido, assimilado, nós temos uma ferramenta maravilhosa para nos guiar para o resto da vida em todas as situações. Dar dinheiro onde o plano de Deus o destina não tem custo. Então, aquele a quem se deve pagar, se eu o fizer, não haverá custo. Isso me será trazido naturalmente. Negá-lo onde ele pertence por direito tem um custo enorme. Então, seu plano de salvação é que eu sirva para trazer o dinheiro a quem está ao meu lado. E eu me negar a isso, isso tem um custo enorme. Isso tem o preço da paz da minha mente. Isso é o que no mundo a gente poderia dizer um dinheiro não abençoado. É o rico pobre. É o que tem o dinheiro, mas ele está tremendamente afundado em coisas que o dinheiro não compra. Então, entender essa diferença. Aonde o dinheiro deve estar, não há custo nenhum. Aonde ele precisa estar e é negado, o custo é alto. O terapeuta que quer fazer isso perde o nome de curador, pois jamais poderia compreender o que é a cura. Então, se o terapeuta negar o dinheiro aonde ele é,
ou negar a atender pela pessoa não ter dinheiro, que é a mesma coisa, ele não entendeu o propósito da cura. Ele não entendeu que aquilo que aquele paciente o traria vem da parte de Deus e vem de forma gratuita. E então esse terapeuta não pode dá-la e assim não a tem. Ele não pode dar o que ele não tem. A bênção, ele negou ao se opor ao plano do Espírito Santo sobre o dinheiro. E assim ele não tem nada a oferecer. Os terapeutas desse mundo são, de fato, inúteis para a salvação do mundo. Eles fazem exigências e assim não podem dar. Os pacientes só podem pagar pela troca de ilusões. Isso, de fato, tem que exigir pagamento e o custo é grande. Então, qual é o custo disso? Qual é o custo de trocar de uma ilusão para outra? O custo de eu não me descobrir quem que eu sou. O custo de não atingir um estado de paz. Um custo de não descobrir o Cristo no meu irmão para saber que ele está em mim. Então, um relacionamento comprado, ele não pode oferecer a única dádiva através da qual toda cura é realizada. O perdão, o único sonho do Espírito Santo, não pode ter custo nenhum. Pois se tiver, apenas crucifica o Filho de Deus mais uma vez. Pode ser dessa forma que é perdoado, que ele é perdoado? Pode ser dessa forma que o sonho do pecado vai terminar? Então, é uma pergunta que Jesus faz a nós. Se o objetivo for o dinheiro em si e por si, então, aonde fica o plano do perdão? O perdão é um estado mental gratuito. E esse tem que ser dado e recebido. E esse não pode ter custo nenhum. O direito de viver é algo pelo qual ninguém precisa lutar. Isso lhe é prometido e garantido por Deus. Portanto, é um direito que tanto o terapeuta quanto o paciente compartilham igualmente. Se seu relacionamento vai ser santo, tudo que um necessite é dado pelo outro. Seja o que for que falte a um, o outro supre. Nisso o relacionamento se faz santo, pois nisso ambos são curados. E eu diria, é nisso que se estende a vida. Como ele falou, o direito de viver pertence a ambos. Mas onde está a vida? A vida, ela está na mente. Ela não está no corpo. O corpo é um instrumento de comunicação na mente. E tanto o paciente como o terapeuta, ambos têm o direito à vida. Ambos têm direito a descobrirem-se que eles estão vivos em mente. E isso é dado, esse conhecimento só é dado na troca de compartilhar a informação de que ambos são um só. Nisso a vida se revela, através de um e do outro, na unicidade de ambos. Continuando então, seja o que for que falte a um, o outro supre, tá? Nisso o relacionamento se faz santo, pois nisso ambos são curados, como a gente já viu. O terapeuta paga ao paciente em gratidão, assim como o paciente lhe paga. O paciente então paga em dinheiro, mas o terapeuta paga por que em gratidão? Pelo dinheiro? Não, ele paga em gratidão porque o paciente lhe trouxe a oportunidade de cura dele mesmo, porque o que ele precisa curar em si, o paciente trouxe essa questão a ele. Então, o terapeuta é grato ao paciente e o paciente tem uma forma de mostrar gratidão através do dinheiro pago. Não há nenhum custo para ambos. Quando isso é assim, tudo flui maravilhosamente. Mas agradecimentos são devidos a ambos pela liberação de um longo aprisionamento, de uma longa dúvida. Então, agradecimento a ambos por permitirem que o Cristo venha à memória de ambos. Quem não seria grato por uma dádiva como essa? Todavia,
Quem poderia jamais imaginar que ela poderia ser comprada? Então, com que dinheiro nós compraria o Cristo que está na mente do meu irmão? Porque o Cristo é mental e o dinheiro é só uma ilusão física. Foi bem dito que aquele que tem lhe será acrescentado. Porque ele tem, ele pode dar. E porque ele dá, lhe será dado. Essa é a lei de Deus e não a do mundo. Então, lembrando, é essa lei de se eu tenho, se eu dou, eu fico com mais ainda. Isso até está na Bíblia, nas dádivas dos talentos. Então, quem tem o quê? Quem tem essa mente curada, essa percepção apurada, quanto mais ele oferece ela ao irmão e o irmão aceita, mais ele tem para si. Claro que no mundo físico, se eu tenho dinheiro e eu ofereço ao meu irmão, eu ofereço todo ele ao meu irmão, eu não vou ter mais, eu vou ter menos. Quer dizer, eu vou ficar sem nada se eu oferecer tudo. Então, por isso, mais uma vez, dá para saber que essa lei é uma lei de Deus, é uma lei mental, e não do mundo físico. Só que de ambos, qual que é o verdadeiro, a mente ou o físico? Então, a mente fez o físico, mas o físico não pode fazer a mente. Então, logo, a mente é que é a verdadeira. Continuando, então, essa lei de Deus, não do mundo, e assim é com os curadores de Deus. Eles dão porque ouviram o seu verbo e o compreenderam. Então, eles ouviram a mensagem do Espírito Santo e a compreenderam. Tudo o que necessitam será, portanto, dado a eles. Mas perderão essa compreensão, ao menos que se lembrem que tudo o que têm vem só de Deus. Porque tudo o que eles têm é o que eles têm na mente. E o que vem da mente é de Deus. Se acreditam que precisam de qualquer coisa de um irmão, não reconhecerão mais nele um irmão. Isso aqui me lembra que nós, há uns meses atrás, estudando a canção da oração, nós aprendemos como que nós fizemos do nosso irmão um inimigo. Como que isso surgiu? Porque o meu irmão, quando houve o fracionamento, eu passei dádivas especiais a cada fração de ser. Agora, eu tenho algumas dádivas, os demais têm outras. Então, no momento que eu não tenho algo que um outro tem, eu fiz dele um inimigo, porque isso está faltando em mim. Então, se eu tivesse uma dádiva para oferecer e que o outro não tenha, eu faço dele um inimigo. Isso que ele quer dizer aqui, que se eu acredito que precisam de qualquer coisa do meu irmão, se eu acredito que eu preciso de alguém, por exemplo, eu como terapeuta, se eu acredito que eu preciso necessariamente do que eu não tenho, vamos dizer, do dinheiro, e o meu paciente tem, eu estou dizendo que ele tem algo que eu não tenha. Então, inconscientemente, eu fiz dele um inimigo, porque eu não vi nele um Cristo, eu vi nele um ser que tem algo que eu não tenho. E se fazem isso, você vê no irmão algo que não tem, uma luz se apaga mesmo no céu. Onde um filho de Deus se volta contra si mesmo, ele só pode olhar para a escuridão. Ele próprio negou a luz e não pode ver. Então, como que ele voltou-se contra si mesmo? Contra si no seu irmão. Então, ele se voltou contra si. Ele está dizendo que o meu irmão tem mais e eu tenho menos. Então, esse si próprio, só existe um filho de Deus. Então, no céu, no momento que eu nego aqui uma dádiva, a minha consciência no céu, ela permanece escura também, uma luz se apaga. Continuando no 6, uma regra deve ser observada. Ninguém deve ser mandado embora por não poder pagar. Isso aqui também Jesus fala no curso em milagres, lá no Manual dos Professores. Isso é a única coisa a ser observada. O fato de alguém não ter dinheiro para pagar não deve ser motivo de dispensá-lo,
porque a dádiva que ele pode me trazer pode ser maior que qualquer dinheiro do mundo possa pagar. E o Espírito Santo sabe disso. Ninguém é mandado por acidente a qualquer pessoa. Os relacionamentos têm sempre um propósito. Então, no momento que eu dispensar alguém como terapeuta, porque essa pessoa não pode pagar, eu estou me impedindo de receber a dádiva que seria dele e a mim. Então, estou me empobrecendo. Seja qual for o propósito que os relacionamentos tenham, que possam ter tido antes que o Espírito Santo entrasse, eles são sempre o seu templo em potencial, o lugar de descanso do Cristo e a casa do próprio Deus. Então, Deus aqui no mundo, ele se revela nos relacionamentos. É a única maneira de atingir a Deus, de chegar a Deus. Não se chega a Deus diretamente sozinho, só através de reconhecimento da igualdade da mente com o irmão. Onde dois se fazem um, ali Deus está presente. Então, seja quem for que venha, ele foi enviado. Talvez tenha sido enviado para dar ao seu irmão o dinheiro que ele precisava. Ambos serão abençoados através disso. Talvez ele tenha sido enviado para ensinar ao terapeuta o quanto ele precisa do perdão e quão sem valor é o dinheiro em comparação a isso. Mais uma vez, ambos serão abençoados. Então, lembrando, aqui talvez até apareça que o Espírito Santo envia, que ele funcione diretamente aqui no mundo comportamental. Não é isso que o texto está dizendo. Ele já disse anteriormente que o Espírito Santo aproveita tudo que o ego fez. Então, o ego criou os relacionamentos para afastar, para separar, para demonstrar que um e outro são duas situações, são duas pessoas, dois seres, e o Espírito Santo aproveita todas. Por isso que cada um que chega é um enviado do Espírito Santo, porque ele aproveitou. Não existe exceção. O Espírito Santo aproveita todos os relacionamentos que nós permitimos para trazer a nós. E aí o propósito entra. Como ele diz, de repente, uma pessoa vem a um terapeuta, mas esse terapeuta nem tem a cura do tipo que ele precisa. Mas é por aí que o terapeuta alcançaria ou receberia o dinheiro que o outro não pode pagar. Ou então o paciente não pode pagar, mas ele ensinou, no momento que o terapeuta se uniu a ele, a perdoar. O terapeuta aprendeu a perdoar. Então, também a aprendizagem se fez completa. Só em termos de custo, qualquer um dos dois poderia ter que pagar mais. Então, em termos de custo, então, de repente, um dos dois no relacionamento já tem lucidez, não tem custo nenhum, mas o outro não sabe disso ainda e pode pagar um custo alto por não seguir o que o traria paz. Então, no compartilhar, todos têm que ganhar uma bênção gratuita. Então, no fim, compartilhando, todos são abençoados. Essa perspectiva do pagamento pode parecer pouco prática, e aos olhos do mundo é assim. Contudo, nenhum dos pensamentos do mundo é realmente prático. Que Jesus de novo está gozando do mundo, né? Está tirando onda de nós. Nada aqui é curador, nada daqui é prático, nada daqui é verdadeiro. Então, que diferença faz se essa questão do dinheiro também aqui é risível a quem está num nível acima? Contudo, nenhum dos pensamentos do mundo é realmente prático, isso a gente já viu. Quanto se ganha por lutar por ilusões? No máximo, mais uma ilusão maior. E isso tem um custo muito alto. Então, quanto se perde por jogar Deus fora? Se perde o que o mundo não pode comprar, né? A paz da mente. E é possível fazer isso? Então, é possível jogar Deus fora? Com certeza não é prático lutar por nada e tentar fazer o que é impossível. Nós nunca vamos conseguir jogar Deus fora, por quê? Porque Ele está na nossa mente.
No máximo que nós conseguimos é nós mesmos estarmos fora da nossa mente e aí nós achamos que estamos separados de Deus. Então, para um pouco, o suficiente para pensar nisso. Talvez tenhas estado buscando a salvação sem reconhecer para onde olhar. Quem quer que peça a tua ajuda pode te mostrar isso. Que dádiva maior do que essa te poderia ser dada? Que outra dádiva existe que tu queiras dar? Vou repetir de novo, se puderem agora por um momento, dá uma pensada numa situação que talvez acreditem, que vocês acreditam que precisam mudar. Alguém que gostariam que tivesse o relacionamento curado ou uma pessoa que alguma situação não está bem entre vocês. Olhe para essa pessoa pensando nisso. Ó. Quem poderia, quem quer que peça a tua ajuda pode te mostrar isso. Que dádiva maior do que essa poderia ser dada? Então, a dádiva da salvação vem principalmente da onde nós menos queremos aceitar. Então, aquilo onde nós mais queremos apontar o dedo, é lá que nós temos que reconhecer a salvação. Porque nós estivemos buscando a salvação no lugar errado. Nós não sabia para onde olhar. Então, para onde olhar para reconhecer a salvação? No irmão. E principalmente naquele que nós acreditamos que nos incomoda ou que nós estaríamos mais bem sem ele ou queríamos modificado. Então, lá é a oportunidade de ver a salvação. Médico, curador, terapeuta, professor, cura a ti mesmo. Muitos virão a ti carregando a dádiva da cura, se tu assim escolheres. O Espírito Santo nunca recusa um convite para entrar e habitar contigo. Ele te dará infindáveis oportunidades para abrir a porta para a tua própria salvação, pois essa é a sua função. Então, o que existe a mais para recebermos aqui no mundo? A própria cura. E essa, o meu irmão tem a dádiva de trazer para mim. O Espírito Santo, ele também te dirá exatamente qual é a tua função em cada circunstância e em todos os momentos. Aqui está a importância de aprender a ouvir ao Espírito Santo. Aprender a quietar nos momentos angustiantes para ouvir essa outra voz. A gente sabe muito bem ouvir o ego. Não precisa nem fazer esforço. O ego é aquela coisa gritante que vem no primeiro pensamento que a gente tem numa situação de conflito. Só que o Espírito Santo sabe exatamente qual é a nossa função em cada situação, principalmente nas de conflito. E para isso nós precisamos aprender a quietar para ouvir nesses momentos o Espírito Santo. E ele quer, quem quer que ele te envie te alcançará, estendendo a mão para o seu amigo. Deixa que o Cristo em ti lhe dê as boas-vindas, pois o mesmo Cristo está nele também. Então, quem quer que venha a nós, pode parecer o pior inimigo, o Cristo ainda está nele. E é o Cristo aquele que estende a mão para nós. É com o Cristo que nós precisamos nos relacionar, e não com o ego. Então, nele, a entrada, nega a ele a entrada e terás negado o Cristo em ti. Então, chegar a unir-se ao irmão é negar o próprio Cristo em mim mesmo. Negar o Cristo no irmão é negar que ele existe em mim. Lembra-te da triste história do mundo e das boas novas da salvação. Lembra-te do plano de Deus para a restauração da alegria e da paz. E não te esqueças de como são simples os caminhos de Deus. E aqui agora Jesus
fala numa frase maravilhosa o plano de Deus de restauração da alegria e da paz, quando o primeiro pensamento de separação entrou na mente de Deus. E ele disse o seguinte, esse é o plano. Tu estavas perdido na escuridão do mundo, até que pediste a luz. E então Deus enviou o seu filho para dá-la a ti. E o seu filho, no cristianismo histórico, compreenderam mal, acharam que Jesus é esse filho e é crucificado na cruz. Não. O seu filho que Deus enviou é o Cristo que está em cada irmão. É lá que nós encontramos a nossa salvação. Porque a nossa salvação é o reconhecimento de que nós ainda somos uma só mente, um só ser. Então, com isso, nós concluímos agora a questão do pagamento. E como a gente viu, como a dádiva de salvação nas mãos. Quem poderia julgar que importância tem o dinheiro diante disso? E além do mais, o Espírito Santo conhece as nossas necessidades e ele também as utiliza. Então, a quem precisa trazer, ela é dada sem custo. É isso que é importante nessa missão. Dar o dinheiro onde ele é necessário ser dado, não existe custo nenhum, só existe bênção. Negar o dinheiro onde ele deve ser dado, existe um custo enorme, a paz de Deus. E a maior dádiva que nós precisamos é a da salvação, está no irmão. Então, esta é a conclusão da psicoterapia. É o que Jesus tinha a nos passar, tanto aos trabalhadores diretos com terapia, quanto a nós que também somos seus psicoterapeutas, porque nós também somos pacientes do Espírito Santo e somos os terapeutas nos nossos relacionamentos. Então, é isso que nós temos em comum. Queria, então, aproveitar, nós temos um tempinho ainda, já que hoje, com isso, concluímos a psicoterapia. Eu acho que para a semana que vem a gente vai ver um novo assunto. Estava pensando, talvez, até no manual dos professores, se vocês concordarem. Eu gostaria que, então, abrissem os microfones e nós temos uns 15, 20 minutos para conversarmos. Alguém quer compartilhar alguma experiência, que é sempre agora? Ou a percepção, o que vocês entenderam, principalmente dessa parte do dinheiro e da psicoterapia como um todo, um resuminho. Será que cada uma de vocês poderia fazer um resuminho breve, assim, de poucas palavras? Esse assunto, o que captaram, o que pegou? Helene? Eu acho... Tá me ouvindo, Inê? Sim. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, Rô. Eu acho que esse é um assunto que é muito confundido, né? As pessoas se confundem muito, porque uma coisa é um trabalho, né? Até porque no nosso grupo tem bastante pessoas que trabalham com terapia e tal, né? Então é bom a gente esclarecer para que ninguém se sinta culpado também, né? Que aí faz como é que é o trabalho inverso, né? Da compreensão. Uma coisa é tu tá no curso, no aprendizado, ensinando, digamos, através do pensamento, né? Uhum. E outra coisa é, tipo, aqui no mundo, a pessoa pensar que tem que trabalhar e investe no seu trabalho, então, que é uma coisa que é cobrado, né? Então, E tem que cuidar isso. Aonde precisa chegar o dinheiro é que nem numa negociação. Né? Eu vendo móveis, o dinheiro precisa retornar a mim, senão eu não posso comprar para revender. O tempo do terapeuta é o tempo, é a profissão dele. Então, ali não há custo nenhum em receber o dinheiro. Como ele coloca, né, Rô? Então, eu entendi teu ponto para não se sentir culpado, porque
essa parte, então, é como qualquer outra situação. E, na verdade, ele está recebendo, ele não receberia essas dádivas do paciente se ele não trabalhasse nisso. E a forma de receber é para se manter na ilusão, ele ainda precisa. Porque pensa que precisa, né? Sim. Tipo, Enquanto estiver na ilusão, esse pensamento vem junto, né? Enquanto tiver ilusão, vai haver necessidades, porque as ilusões, ela faz parte do pacote ter necessidade. Então, agora, mesmo na profissão aqui, né, no mundo da ilusão, quando tu tá como um observador, tu sempre percebe que nunca é para o outro, né? Seja lá a esse que é o história grande que lance. aparecer, nossa, é muito incrível, né? Sempre nada vem a ti que tu não precisa, né? Aprender ou isso é muito, para mim é muito claro. Eu sempre observo isso. E quando se repete vários casos, eu já me pergunto onde isso está em mim, né? Qual é o motivo de eu estar com isso? Qual é a oportunidade que eu não estou vendo, né? Então, para mim é muito claro isso. Mas mesmo num trabalho cobrado, no caso. Essa vantagem, como ele falou no início na psicoterapia, a vantagem do terapeuta profissional é que ele tem mais contatos com pessoas que trazem justamente situações que ele precisa aprender. Isso que tu está anotando, Rô. É uma excelente oportunidade que tu tem das pessoas te mostrarem o que tu precisa. Isso. Tá, mas eu tô falando num trabalho cobrado financeiramente. Eu tô falando num trabalho cobrado Exato, da financeiramente. mente, né? Da cura da mente. Então, são os níveis diferentes. Yolanda, quer acrescentar? Então, sim, eu quero contribuir. Para mim também esse estudo foi assim de grande profundidade, né? De avaliar e perceber que realmente tu precisa estar se colocando a cada atendimento, se colocar ainda mais à disposição para ouvir, para reconhecer e trazer essa compreensão para dentro do que é o nosso caminhar, né? Então, tá muito leve, tá muito seguro e, assim, ó, me clareou muito a questão de que agradecer realmente por eu estar nessa missão, né? E que hoje eu reconheço que se fosse por escolha, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Eu fui induzida para estar aqui de forma que não foi assim só no amor, né? Por resistência, por teimosias, muitas vezes, que a gente não reconhece que precisava se melhorar como pessoa, como ser humano. E aí a vida, às vezes, te conduz e tu chega numa caminhada que hoje eu só tenho a agradecer, né? A evolução ali foi Poderia incrível. falar num custo, talvez tu pagou um custo um pouco mais alto, tu quer dizer, do que se tivesse reconhecido de cara, né? O que a gente comentou do custo, né? Mas agora, como tu está vendo com mais leveza, então captou se colocar à disposição para aquilo que vem e aproveitar a oportunidade quando ela chega, né? A gente reconhecer a oportunidade, que toda pessoa que chega é uma oportunidade de correção. Então, gratidão, eu estou adorando muito os estudos, o jeito que está sendo encaminhado também, Inge, para mim está super maravilhoso, assim. E adorei o próximo estudo. Que bom, concordo. Então, começamos no Manual dos Professores, meninas, na próxima semana. Concordo 100%. Eu acho que é legal. Gratidão. E é incrível, né, Yolanda, quando tu faz, por exemplo, na terapia, tu faz o teu trabalho aqui no mundo físico, mas a gente já inclui esse perdão, né? E eu acho que é aí que tá a grande cura, né? Aí que é a sacada, que faz a total transformação. Exato. E esse trabalho... Para os dois, né, Rô? Para os dois, para o terapeuta e para o paciente. Sempre é para os dois. Nessa sacada é que a cura entra. Nessa percepção. E eu acho que é essa intenção que não é cobrada, né? Exato. Que não tem custo financeiro. Exato. Porque eu poderia simplesmente fazer aqui o roteirinho do ego, né? As técnicas que a gente paga para aprender,
Mas, além disso, a gente faz sempre o perdão. Exato, essa que não tem custo e essa não é paga com dinheiro. Agora, o tempo investido, as técnicas que tu pagou para receber, tu recebe de volta o dinheiro. Foi um investimento, isso tu recebe de volta. Mas o que tu faz na mente, que está além das técnicas, as técnicas é uma ferramenta que tu usa para o Espírito Santo chegar no paciente, para ele compreender, para vocês terem um canal entendível, para você não falar grego e ele não entender nada. Então, usa essa técnica, né? E essa te foi cobrado para aprender, essa tu cobra para repassar, para aplicar. Mas o que está na mente está muito além. É outro nível. São duas coisas totalmente separadas. Isso. Gratidão. As meninas aí do trio, alguma coisa para comentar? Não, a Lourdes? Exatamente isso, exatamente. Na veia. Dá para ouvir? Consegue ouvir? Estamos ouvindo, fala. E vocês também estão trabalhando nisso, né? Se encaminhando para terapias. Pelo menos a Laís já sempre esteve. A Dia agora entrando nisso também. Das terapias, né? Em que eu vejo que esse processo é em qualquer profissão. Em qualquer profissão. O teu propósito tem que ser o de auxiliar, independente se você é um médico, um terapeuta, um faxineiro, a dona de casa, o pai, a mãe, o filho. Se você está nesse propósito de se melhorar e de se curar, independe de ser terapeuta ou não. Na verdade, nós somos todos terapeutas uns dos outros o tempo todo. Exato. Essa que é a grande lição dada na psicoterapia. Isso que tu acabou de falar. Por exemplo, eu fazia terapia do lar já há muitos anos sem saber. É verdade, inconscientemente, né? Exatamente. E é muita gratidão que eu sinto hoje, né? Pelos testemunhos que me vêm hoje, né? Então, quanto mais eu penso em não ter esse financeiro, que a gente estava falando antes, ele vem ele vem com abundância e sem a gente se preocupar, né? Isso me lembrou agora a frase: quem tem recebe mais ainda, quem tem recebe mais, quem não tem, até o que não tem é tirado, né? Exatamente, é a lei de Deus que a gente viu há pouco. Exatamente. A lei de Deus em funcionamento prático aqui no nosso mundo, na nossa ilusão aqui. Isso. E a gente percebe que esse termômetro, né, é a gratidão, né? Você ter um atendimento e sentir profunda gratidão em poder auxiliar. Ponto final, acabou. Se vai vir o retorno, no meu caso, então eu vou dar de exemplo, porque eu só estou praticando esse doar agora, né? E eu estou fazendo esse meu estágio aí e eu não tenho retorno financeiro, não dos meus atendimentos. Mas se eu tangibilizar, assim, o retorno que eu tenho de outras fontes e de outros lugares e de outras maneiras, nossa! Então, eu vejo que é real, é muito real para mim. E eu faço o atendimento, assim, com total disponibilidade. E a gratidão, eu que sinto a gratidão por aquela pessoa estar ali em disponibilidade para que eu possa trabalhar as minhas necessidades de cura, né? Me mostra, a gente trabalha junto e é muito importante também essa coisa do dor, né? Porque eu poderia ficar sentada, eu disse esses dias para uma das pessoas que eu estou atendendo, olha, eu posso ficar sentada aqui na minha janela, olhando a natureza, o sol, lendo meu livro, estudando, eu e o Espírito Santo aqui, e não vai me faltar absolutamente nada. Mas, quando eu estou em atendimento com alguém,
quântico, a cura, ela é potencializada num nível que não tem palavras, assim. Não tem palavras. O sentimento de gratidão que a gente sente em poder estar ali auxiliando e se auxiliando. Então, é essa troca. Não existe, é esse dar e receber genuíno, na essência. Assim, sei. Não tem como. E a bênção vai para todos. É a prática da unicidade. Não falta absolutamente nada. Eu não me preocupo de onde vem, de como vem. Simplesmente vem. E eu tô lá, às vezes eu olho e penso, o que eu tô aqui, né? Acho que essa é uma boa... Tanto me pergunta, mas tu ainda tá me perguntando isso. Acho que essa foi uma boa maneira de definir como o Espírito Santo, como ele diz ali, ele sabe, ele vai trazer. A quem tiver que chegar, ele vai chegar ali. E não há custo. E aonde você precisa estar, se tu está aberta para o Espírito Santo, se eu estou aberta, onde eu preciso estar, eu vou chegar lá, eu vou estar. Como nós estamos agora aqui reunidos via online, e não há custo nenhum para isso. Só a bênção. Verdade. Existe, mas não existe, né? Lourdes, quer colocar alguma coisa também? Eu só estava observando e aprendendo junto. Que nem todas as profissões são direto com terapia, mas a gente sempre está fazendo terapia também, né? Qualquer encontro na feira, né? No mercado, qualquer encontro. Qualquer relação. Toda profissão. E realmente eu acho que existe uma coisa bem verdadeira, isso nada me falta se eu pensar assim. Podem existir momentos em que o financeiro pode estar, talvez, assim, amor, as coisas, tudo, como a gente falou, tudo vem. Tudo volta, né? Tudo nos é dado, né? O Espírito Santo sabe do que nós precisamos, né? E nunca falta, não falta. Exato. Se a gente assim acreditar, né? E assim no trabalho também é aquela coisa, precisa desse retorno, é o comércio, né? Que nem o comércio, qualquer outra coisa, o dinheiro tem que circular, né? Nós precisamos, né? Mas é a maneira como eu trato isso, eu não sei explicar como eu sinto isso, né? O meu trabalho precisa de um retorno, mas o retorno eu não sei explicar, mas como... O que está além desse retorno físico? O que tá além. O sentimento que eu coloco quando eu estou executando aquele meu trabalho, né? Então, para aquela pessoa, né? Independente, eu não estou trabalhando só pelo dinheiro que vai me trazer, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? É que nem o comércio, né? Precisa comprar o que tu vai vender, tu precisa pagar, né? Então, precisa desse, né? Dessa circulação do dinheiro. Mas isso aproxima as pessoas para elas se enxergarem e poderem mentalmente se sentirem gratas e unas. Assim como a terapia, o comércio também é um ambiente onde pessoas se encontram. E a gente tem retornos assim de pessoas que talvez pela simples presença da gente conseguiram se sentir melhor, da maneira como a gente acolheu no trabalho, da maneira como tu não precisa nem falar nada, né? Mas que se sentem bem, né? Então a gente está sempre fazendo terapia, eu acho, né? A simples presença melhora o teu irmão. Oi, Lizzy. Aquilo que traz paz, está tudo certo, né? Se a gente está em paz, é porque está tudo certo. Exato. Isso. E os testemunhos vêm. Vem. Se nós estivermos abertos, vamos receber os testemunhos dessa cura.
É a nossa cura, né? Da nossa cura. E isso alegra o coração. E isso nos motiva a seguir nessa jornada. Meu, Crescer ontem eu cada vez estava mais. em atendimento com uma menina e ela me disse assim, olha só, mas essa pessoa mudou tanto. Daí eu disse, mas quem é que mudou? Daí ela parou assim, ela assim, sim, eu comecei a ver diferente. Eu comecei a ver diferente. Então, daí me veio aquela, quando uma mente cura, né? Uhum. Uma mente muda, todas as mentes mudam, estende. Quando a cura é feita, então nós estamos curando nessas aulas, toda vez que a gente tem esse insight, que cai essa ficha, que a gente cura essa crença na mim, que eu curo isso, ela se estende. Ela se estende. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho maravilhoso. A serviço do Espírito Santo. Disponibilidade. Inge, Ah, nós estamos aqui, nós três aqui, estamos fazendo um estágio, ó, top. Né? que legal. Ah, Estamos sim, nessa pandemia aí, que estamos se cuidando, né? E, ao mesmo tempo, fazendo um estágio dentro da psicoterapia. Bem legal. É mais ou menos assim, todo terapeuta precisa ter um terapeuta, né? maravilhoso. E que depois da abertura de sair da pandemia, vocês vão estar muito mais fortalecidas, né? Sim. Mais preparadas. Posso dar aquilo que eu tenho. E Então, é uma coisa muito clara dentro de mim, assim, que eu só vou me colocar quando eu me sentir nessa integridade de poder oferecer aquilo que já está em mim. E aí Em só mim. pode vir bênçãos disso. De um trabalho assim, só pode vir bênçãos. Não aqui, nos conceitos e no domínio Isso é comportamental. Isso, aqui, na vivência. Eu vivo isso, eu sou isso. Então, a recém que eu tenho condições de oferecer. E é isso que o mundo precisa, porque terapeutas comportamentais, qualquer um compra um livro e aprende a ser. Mas Isso, terapeuta do coração. isso. É o sentir. Terapeuta do espírito. É o abrir, né? É quando você tem condições de dar aquilo que já está em você. Senão, tu não tem condições de dar nada, né? Tu pode dar o ensinamento do beabá aqui, mas... E esse prática, tu só ao dar. não entra... É a outra lei de Deus. Eu só tenho o que eu dou. Uma vida inteira só na prática. Como a Rô falou, pode aplicar técnicas, mas se tu não tem coração, né? Não, Não cura, não aí não cura. Não Se o coração, se a mente não acompanhar, aí, como ele falou, daí é uma troca de uma ilusão por outra ilusão. Perfeito. É uma comida em soço. Mas assim, tá tudo bem também, porque é o processo. Tá tudo bem, tá tudo certo, porque às vezes a pessoa ainda não tá naquele plano, né? E a gente vê que a gente às vezes também não tá. Mas eu achei que a vacina era boa, eu percebo, putz, eu tava equivocada, olha só, vamos olhar por aqui que eu acho que vai funcionar. Né? E quando a gente entra na disponibilidade, a gente faz aquele ajuste tão mínimo, tão e funciona. A gente pisa na jaca, mas aí a gente logo escolhe de novo. É verdade. É assim e tá mesmo. tudo certo. E tá tudo bem. Para não entrar na culpa, né? Não entrar nesse sentimento de culpa, ou de, eu não sirvo para isso, ou não. É o anticurso. Entrar na culpa é o anticurso. Então, se eu estiver em conexão com o Espírito Santo, em disponibilidade, a resposta sempre vem. Ela vem. Então, não precisa ter medo, porque a resposta vem. Isso mesmo.
Então, tá. Meninas, Obrigada, eu tenho que ir. meninas. Obrigada. Então, até semana que vem. Na verdade, amanhã de noite também temos nosso encontro. Estou desligando aqui. Obrigada pela oportunidade.